Fala pessoal, e bora começar a nossa última aula aí de fundamentos de programação, tá? Com Python aí. E agora a gente vai falar um pouco sobre um laço de repetição, um loop, né? Especificamente sobre o for loop, que nos ajuda bastante aí em Python a percorrer a uma lista, a interagir com elementos de uma lista, né? Então, só para você entender o porquê fazer isso, né? Por que interagir com elemento, por que percorrer uma lista, imagina o seguinte, tá? Eu tenho aqui esse é o nosso código, né? Deixa eu até apagar o todo aqui em cima aqui. Então tem a nossa lista de alvos e aqui dentro tem cada alvo é um dicionário que tem um IP, tem o sistema operacional, tem se está ativo, se não está, tem se tem as portas. Então, beleza. Digamos que agora, tá, eu tenho o comando do Animap, que é um comando para escanear um alvo, né? E eu quero escanear todos os alvos da minha lista que estão ativos. O que você acha? Como que a gente vai fazer isso, por exemplo, né? Ou então eu quero dar um Nmap em todos os alvos que são Linux, que são Windows. Ou seja, você concorda comigo que eu preciso, para fazer isso, para fazer o Nmap em cada alvo ativo ou que são Windows e tal, eu tenho que interagir com um alvo de cada vez? Então, daqui até aqui. E como que eu posso interagir, no caso, né, com um alvo de cada vez? Eu posso fazer isso através de um loop, né? Um laço de repetição aí, que ele basicamente percorre uma lista um elemento de cada vez. Esse, e executando o mesmo comando, assim, no caso, né? O mesmo bloco de código para cada elemento daquela lista. Né? Então, para você entender na prática, né, a estrutura de um loop, tá? Cara, é muito simples. Em Python é basicamente olha só, for, né? A gente começa com for, item, tá errada a sintaxe, tô dando só um exemplo aqui, tá? In lista, faça isso. Ação, vou botar aqui ação no caso, né? Ação. Então, comecei com for, né? Tô iniciando, é keyword, né? O comando para começar um loop, né? Um for loop. E agora eu tô falando item in lista. O que está acontecendo aqui, tá, pessoal? Esse item, né, esse valor que eu falar aqui, ele pode ser qualquer coisa, tá? Ele pode ser, por exemplo, para alvo em alvos, para IP em alvos, para ABCDE em alvos. O que eu estou fazendo, tá? Eu estou criando uma variável temporária, uma variável que eu vou utilizar durante a execução do nosso loop, né? Que vai ser o item que eu vou estar interagindo naquele momento. Qual item? O item da lista. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, tá? Vamos botar aqui, ó. Eu tenho uma lista com 4 itens, tá? Então, vou botar aqui, ó, n in. Deixa eu botar um nome para essa lista aqui. Vou botar aqui, ó, números. E vou chamar, né, para n em números. Vai ter uma ação. Eu vou dar um print, na verdade. Eu vou dar um print. Olha só. Print no valor do n. Tá? Deixa eu só comentar tudo aqui para a gente não se atrapalhar. E vou executar. Olha só. Estou printando 1, 2, 3 e 4. O que está acontecendo? Na primeira execução desse bloco de código, o n ele é o primeiro elemento da lista. Então, o n ele vai executar, vai percorrer todas as instruções de código sendo o primeiro elemento da lista que eu passei. Na próxima execução, o n vai ser o segundo elemento, é a segunda execução, ele é o 2. Na próxima execução, ele vai ser o 3. Na próxima, ele vai ser o 4. Ou seja, se fosse A aqui, tá? Poderia ser A, não tem nenhum problema. Mesma coisa, qualquer palavra, qualquer keyword, né? A gente pode utilizar aqui. Então, basicamente, essa aqui é a estrutura de um for loop. Para x, para valor tal, né, na lista. Ou seja, cada execução do loop vai ser um item da lista que vai estar sobre, né,
o nosso valor que a gente decidiu aqui, né? Então, qual que é a parada, tá? Se eu voltar aqui, ó, para nossa lista de alvos, né? O que eu posso fazer? Para alvo em alvos. Concorda comigo? Acho que alvo é um nome bom, né? Porque é um alvo na lista de alvos. Eu quero dar um print no alvo e depois vou dar mais um print só para falar que quebrou a linha, sabe? Então vai dar 2 prints, né? Vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Primeiro interagiu, deu um print, deu um print, deu um print. Agora, se eu quisesse printar, porque já que o alvo ele é realmente, tá? O elemento, no caso ele é o dicionário realmente, eu poderia falar, cara, eu quero printar o IP. Olha só. Primeiro IP, segundo, terceiro, ele foi printando, né? Então, eu poderia fazer, tipo, no caso, se eu quero dar um nmap em todos os IPs da lista, eu poderia vir aqui para alvo em alvos. Eu não tenho o comando nmap aqui agora ainda, tá? A gente vai aprender a trabalhar com ele dentro de um loop, mas só um exemplo, né? Eu vou dar um print aqui, ó, atacando o alvo e vou passar aqui no caso alvo IP, só para a gente ter como base assim, né? Então, para cada execução, eu vou printar atacando o alvo e o IP daquele dicionário que é o elemento daquele momento, né? Então, se eu dizer, ó, atacando o alvo 8, 9, 3, então eu percorri a lista. Eu fiz um ataque, se fosse o nmap, né? Eu ia botar aqui, cara, nmap com, por exemplo, nmap nesse alvo aqui. Se eu executasse, olha só, estou executando o comando nmap nesses alvos, por exemplo. E é exatamente assim que se percorre uma lista. E já que eu estou percorrendo, tá? Sempre tem a ideia que você está trabalhando com cada elemento separadamente, de forma única naquele momento, tá? Então aqui, na primeira execução, o meu alvo, ele é o primeiro elemento, ele é isso aqui. Tá? Então, olha o que eu posso fazer. Se o meu alvo, qual que é a chave do sistema? SO. Se o meu alvo, SO, for igual a Linux, eu quero printar, tipo, atacando o Linux, por exemplo, tá? Se não, não vai ter nada, tá? Se não entrar no if, não vai acontecer nada, ele vai só ir para o próximo item, olha só. Se entrar no if, ele executa o print, se não, ele vai para o próximo item, nada vai acontecer, né? Executar, ele tem somente um Linux aqui, tá? Não tem mais acho que o Linux ele tem é só uma máquina Linux, tá? Então, se fosse, por exemplo, o Windows, acho que tem 2, eu executasse, ó, tem 2 Windows, né? Atacando o Windows, né? Então, olha que legal. Eu percorri a minha lista, interagi com cada alvo, verifiquei se era um Windows, inclusive, e fiz um ataque Windows. E essa é a mágica aí de um loop, tá? Então, digamos, tá? Eu quero, por exemplo, fazer um ataque na porta aberta de cada um desses alvos, né? Então, o que eu posso fazer? Olha só. Já que eu sei, né, que tem o... Deixa eu até vou copiar isso aqui, só pra gente ter como base, né? Então, para alvo, em alvos, se liga. Se o alvo, tá? Se o alvo, ele é um alvo, vamos botar aqui, um alvo ativo, né? Então, se ele é ativo, estou abrindo um bloco. Bruno, por que só o ativo, né? Porque tá vendo que o ativo ele é true or false? Concorda comigo que se isso aqui for ativo, o valor true ele vai estar aqui? Então, if true. Cara, ó, o if ele só executa se tem um true, né? Se você botou tipo A igual a B. Se isso aqui for igual tipo a um true, ele vai executar. Então, se eu botar if true, ele vai entrar nesse if porque é true, tá ligado? Então, o que eu posso fazer? Se alvo em alvos, se eu tenho um true aqui, ele vai executar. Então, cara, se o alvo está ativo, né? Eu quero basicamente dar um print no caso no alvo, qual que é o nome? Portas, né? Para ver as portas que estão abertas, né? Olha só. Então, primeiro alvo que está ativo é esse alvo aqui, né? Ó, ponto 8. Ele tem a porta 80, 22, 21 certinho. E o outro alvo que está ativo é esse aqui, ó, 33, que tem a porta 80 só.
Tá, então eu listei, né, os alvos ativos, né, e a portas. Agora, digamos que eu quero atacar cada porta, tá? Eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso dar um print, ó, print, vamos botar aqui, eu vou botar o alvo IP, tá? Só para ter referência no caso da pessoa. Então aqui, ó, alvo IP, certo? E daí eu vou fazer assim, quer ver, ó? Olha só, dentro desse loop eu vou dar outro loop, porque eu tenho uma lista aqui, né? Concorda comigo que o alvo portas ele é uma lista? O que eu posso fazer? Vou dar um print e para porta in alvo portas, porque esse alvo portas ele é uma lista, né? Eu quero dar um print, por exemplo, atacando a porta, e vou botar aqui no caso a nossa porta, né? Porque olha só, ó, o porta ele vai ser o quê? Ele vai ser na primeira execução 80, depois o 22, depois o 21. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Opa, tivemos algum erro aqui. E o erro é o seguinte, eu estou somando, né, uma string com um int, porque tá vendo que a porta ela é um número? Então eu tenho que só transformar o porta aqui, né, num inteiro para que a gente consiga formatar, né? Então, beleza. Na verdade, inteiro não, né? Eu tenho que, já é um inteiro, só com uma string, né? Transformar para string. Então, se eu executar aqui agora, olha só. Deixa eu só botar mais um outro print aqui no final, só para a gente não se perder no resultado ali. Pronto. Aí, ó. Primeiro alvo atacou a porta 80, a porta 22 e a porta 21. Segundo alvo atacou a porta 80. Então, o que eu fiz? Numa lista de alvos, eu fui lá, percorri elemento por cada alvo elemento, né? Percorri elemento por elemento, e se o alvo ele era um alvo ativo, eu dei um print no IP e entrei dentro do valor, dentro da lista de portas, e dei um print, cara, atacando a porta tal. Ou seja, se ficou um pouco complexo, tá tudo bem, a gente vai desenvolver isso ao decorrer do curso, as ferramentas e tal, mas pode pausar o vídeo, tentar interpretar aí o que foi feito, tá? Com os conhecimentos que você já teve até agora, porque basicamente isso aqui é a ideia de um loop, tá? É a gente poder percorrer listas e interagir com os elementos separadamente, em cada elemento poder ter condições, controles de fluxo, comparadores e tal, e assim por diante, né? Então essa é a ideia aí de um loop no caso, né? Então, se quiser parar a aula aí para tentar interpretar, e agora a gente tem que só, para finalizar, né, a parte do loop, de um for loop no caso, você tem que entender dois comandos importantes, que é o comando continue e o comando break, que fazem parte aí de um processo de laço de repetição. Dentro de uma estrutura de loop, tá? A gente pode trabalhar com o comando break. O que o break faz? Sempre que você encontrar um break, o loop para. Não vai para o próximo item, tá? Então, se eu tenho uma lista aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, de portas. Interagir com a porta 80. Pô, aqui tinha um break, parou. Não vai continuar mais o programa, entendeu? Então, só para um exemplo prático aqui, ó, se o alvo estiver ativo, por exemplo, tá? Eu vou dar um print no alvo, certo? E vou dar um break. Se liga. Ele não trouxe os dois, ele trouxe apenas um. Se eu tirasse o break daqui, ó, dois resultados. Por quê? O break, ele realmente sai do loop. Então, por exemplo, se eu tenho uma função, tá? Que é para, digamos, para encontrar um alvo Linux aqui dentro da minha lista de alvos, né? Eu quero somente um. Encontrou, pode parar. Eu posso criar uma função aqui, ó. Vou criar uma função, tá? Define, ó. Pega Linux, tá? Não, encontra Linux. Encontra Linux. Essa função recebe uma lista, pode chamar de alvos aqui, tá? E ela vai literalmente percorrer aquela lista, tá? Então, digamos aqui, ó, ela vai pegar para alvo em alvos, porque o que ele recebeu aqui é uma lista. Essa função ela recebe uma lista. Então, alvos aqui dentro é a lista que ela recebeu. Se for essa lista aqui, essa lista foi para dentro da função também, tá? Então, para alvos em alvos, se o alvo, né, se alvo
no caso, alvo sistema operacional for igual a Linux, ele vai basicamente dar um print falando, cara, encontrei um Linux, certo? E vai dar um break. Porque eu só quero um Linux, eu não quero que ele continue, tá ligado? Pô, dá um break aí e tá de boa, entendeu? Então, se eu executar aqui agora, nada acontece, né? Agora, se eu executar a minha função, né? Chamar ela aqui, ó, encontra Linux, vou chamar a função, vou executar ela no meu escopo de código, né? E vou mandar para ela a lista alvos, né? Que é essa lista que está criada aqui, né? Então, estou pegando alvos e estou enviando para dentro dela. Se eu executar, olha só, encontrei um Linux. Uma vez só. Quantos Linux tem? Tem um só, né? Acho que o Windows tem 2, deixa eu ver, peraí. O Windows tem... o Windows tem 2, ó. Deixa eu botar o Windows aqui, que vai ficar, ó, se encontrar um Windows, né? Deixa eu mudar também o nome da função para não atrapalhar aqui, peraí. Então agora se ele encontrar o Windows, ele para, ó. Encontrei o Windows, somente um, porque ele encontrou e parou. Não executou mais a função. Beleza? Então é isso aí. Ou seja, o comando break, ele literalmente, né, encerra a execução de um loop. Então, se tem uma condicional, se tem um if, se tem um else, em algum local tem um break, ele encostou no break, parou o loop, ele vai para a próxima linha do código abaixo, né? Ele não vai mais, ele sai daquele laço de repetição, tá? E agora, outro comando que temos também é o comando continue. E basicamente, ao invés de quando um loop, né, ele chega num continue, ao invés de sair, ele vai para o próximo item da função, tá? Então é tipo como se fosse por exemplo, tá? Para botar o valor var em sequence, né? Na sequência, na lista no caso, né? Se tiver uma condição continua, por exemplo, agora, se não, executa tal coisa. Tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Ele começou o laço, o loop. Se tiver um true aqui, ele vai para o próximo item. Agora, se não tiver um true, ele vai executar o código do nosso loop, digamos. Quer ver um exemplo prático? Vamos falar assim, quer ver? Ó, para alvo, em alvos, né? Se o alvo name, né? Sistema operacional, desculpa. Ele for Linux, eu não quero atacar. Eu quero que continue. Agora, se não, eu vou dar um print atacando o Windows. Atacando porque não é Linux, tá? Porque tem o macOS lá, né? Porque não é Linux. Exemplo, tá? Se ele não entrar nesse bloco de código, ele não vai encontrar o continue. Concorda comigo? Pessoal, aqui é igual, tá? Se for igual. Então, se isso aqui for true, ele vai encostar no continue e vai para o próximo elemento da lista. Agora, se ele não entrar aqui, qual que é a próxima linha por padrão? É um print. E pode ter vários outros códigos. Pode ter um ataque, pode ter uma ferramenta, tal. Se eu executar, ó, atacando porque não é Linux, atacando porque não é Linux. Agora, eu podia ter um print aqui, ó. Não ataquei porque é Linux, por exemplo. Executei, ó. Não ataquei porque é Linux, não ataquei porque é Linux, atacando porque é Linux, atacando porque é Linux. Então, essa é a ideia do break e do continue, né? O break, ele para, se está dentro de uma condição, alguma coisa, ele encontrou um break, ele para o loop, ele sai. Então, se você quer buscar alguma coisa ou conseguir algo, conseguiu, parou. Não tem que mais processar. Agora, o continue, se encostar nele, ele vai somente para o próximo elemento. Tá? Ele não vai continuar a execução daquele momento do loop, né? Ele vai, encontrou, vai para o próximo. Beleza? Então, é assim que se trabalha com for loop, tá? É basicamente essa estrutura for, no caso, para, sei lá, o valor em lista, e aqui dentro tá as instruções, e pode ter if, pode ter else, pode ter break, pode ter continue, pode ter operação matemática. A gente vai realmente fazer muita coisa aí dentro de um loop enquanto percorre uma lista, tá? Eu acho que grande parte da vida de um programador é percorrer listas. Beleza? Então, basicamente é isso aí.
eu acho que os nossos fundamentos de programação estão preparados para a gente começar a criar umas ferramentas, a entender melhor os códigos, né? Olha que bacana aí, cara. Você já aprendeu variáveis, tipos de dados, listas, dicionários, funções, a percorrer uma lista, a controlar o fluxo. Então, bora avançar, bora praticar um pouquinho aí e avançar nos nossos estudos de hacking.